Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial, falando aí dos fundos menos famosos, né? Série que a gente não fala há algum tempo aqui no canal. Sequoia Propriedades é o SEQR11, fundo um pouco híbrido, né? Fundo de tijolo. Então, se você quer saber as informações sobre o Sequoia, o SEQR11, e conosco então aí, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like, é tudo de graça, tá? E além disso, eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, além do link também do nosso grupo do Telegram, que você pode se inscrever lá e conversar com outras pessoas, e também a nossa área de membros está aberta também para você conhecer e se tornar membro do canal, tá? Então, como eu falei, vamos fazer aqui a leitura do relatório do Sequoia Propriedades, fundo de tijolo, né? O SEQR11. Então, na série, fiz menos famosos aí do mercado, né? Pouco falado aí no YouTube, né? Por outros também que acompanham aqui através das redes sociais aí. E a gente vai então ver as novidades aí, se tem novidade, né? Vamos ver como é que tá a performance do fundo nesse início de 2023, tá? Fundo, para mim, é uma classificação híbrida, né? Um fundo nem de lajes corporativas, também não é um fundo totalmente de logística, então ele é um fundo meio híbrido, meio renda urbana, né? Então a gente vai fazer aqui a leitura. Ele fala aqui sobre os ativos, né? Começa algumas informações aqui de destaques, né? Aluguéis permanecem 100% adimplente, né? Os aluguéis, e 100% os índices inflacionários de correção dos contratos também passados aos contratos vigentes. Fundo que anuncia os seus rendimentos sempre no último dia útil do mês que ele faz referência ao mês de regime de caixa. Então ele anunciou o último provento no dia 31 de janeiro e paga 10 dias úteis depois, como muitos fundos aí, né? Que também anunciam no último dia útil do mês, pagou no dia 14 de fevereiro, equivalente a 69 centavos por cota, 1.150.000 em dividendos, tá? Na verdade, o fundo é um fundo que tem a database no quinto dia útil, tá? Os detentores das cotas até o dia 7 de fevereiro é que fazia ajuste. Então, é um fundo que anuncia os seus proventos no quinto dia útil do mês subsequente a que ele faz referência. Então, corrigindo aí o que eu falei no início, tá? Bom, seguindo aqui falando que os comentários aqui do gestor, né? Ele fala que sobre o cenário atual da taxa básica de juros brasileira, né? Permaneceu em janeiro da última reunião do Copom, 13,75. Então, dentro de um cenário aí para 2023, né? A tendência é que se mantenha essa taxa aí durante o exercício, tá? E a gente vê aqui, ele fala aqui que, inclusive, na opinião da gestora, avaliou que a conjuntura é particularmente incerta no âmbito fiscal e que as expectativas de inflação podem distanciar da meta em horizontes mais longos. Do IPCA, né, de janeiro foi de 0,53%, em fevereiro aí dentro da prévia já chega algo a 0,80 aproximadamente, é o que comenta-se aí no mercado, né? E no acumulado dos últimos 12 meses está em 5,77%, né? Então, dentro dos índices de deflação, né? Foram 3 meses consecutivos, e agora 3 meses consecutivos também variando positivamente. Na verdade, foi novembro, né? Novembro, dezembro, e agora janeiro com inflações positivas. O IFIX nesse período de janeiro foi negativo em 1,60%. Então, muitos fundos aí caindo bastante, né? Principalmente fundos de tijolo, mas de uma forma geral os fundos têm caído, tanto os de tijolo quanto os de crédito, né? Tanto os FIAGROS quanto os FIINFRAs também, tudo caindo aí atualmente no mercado, né? E segundo o próprio fundo aqui fala, né? Enquanto a taxa Selic, né, permanecer alta, os fundos ainda vão aí sofrer um pouquinho com relação aos seus preços de mercado. Dentro das incertezas no aumento da taxa, então, é o que ele fala aqui, tem afetado diretamente os fundos imobiliários, né? Tanto os fundos imobiliários quanto os FIIs, FIAGROS e os FIINFRAs também. Preço de mercado, por exemplo, do Sequoia fechou janeiro a 61,48. Na verdade, em fevereiro já está girando em torno aí, fechou antes do carnaval
último dia útil antes do carnaval, né, a R$ 60 e alguma coisa, queda de 1,2 só em janeiro, né, até que não caiu tanto em relação a dezembro, mas o fundo está com 32% descontado, agora um pouquinho mais, né, mais de 32% aí o valor de mercado é abaixo em relação ao seu valor patrimonial, né? Então tá também como outros fundos aí semelhantes, com desconto bem considerável, bem relevante aí em relação ao seu valor patrimonial. E o valor de mercado do fundo atualmente está em 102 milhões de reais. Isso aqui é o valor aí, uma média, né, do valor de mercado por metro quadrado de cada imóvel e a média do portfólio atual. Então pode ser que seja uma oportunidade, né, para quem gosta aí da estratégia do Sequoia, pode ser uma boa oportunidade aí para o médio prazo, né? Se os fundos aí se recuperando, a taxa Selic aí caindo, provavelmente os preços dos fundos imobiliários vão ficar mais atrativos para o investidor e o preço também acaba aumentando aí no mercado. Bom, ele fala aqui, né, em relação ao seu portfólio, que é composto de 5 imóveis bem localizados, difíceis de serem replicados e com importância estratégica para os locatários. Tá? Então a gente vai ver isso aí mais para baixo, que imóveis são esses, quais são esses locatários, tá? Desses 5 imóveis, os 5 imóveis locados têm contratos longos, então é importante se você quiser investir no médio e longo prazo, e 2/3 da área bruta locável vem só a partir de 2028, em torno de 66%, então vem só a partir de 2028 e não tem qualquer evento de inadimplência, que também é um mitigante aí de risco, né, um fator positivo para o fundo. E eles mantêm a integridade de todos os imóveis, né, recebem em dia os aluguéis, fiscalizam o cumprimento das obrigações contratuais e perseguem alternativas de otimizar o patrimônio aos cotistas. Né? Não faz nada mais que a sua obrigação, é isso que a gente espera de uma boa gestora. Dá uma gestão ativa do fundo e fala que gera uma receita consistência e que gerou, na verdade, desde o início do fundo, de 25 milhões de reais ao cotista. Ele distribui em torno de 1 milhão e 100, né? Todos os meses, em média, 1 milhão e 100. Então, tem distribuído já distribuiu 25 milhões de reais em média aí. Desde o IPO, para os cotistas. Tá aí, dentro das previsões de distribuição de resultado, o fundo busca, apesar do cenário de incerteza, tem ali uma expectativa de distribuição que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. Tá? Então eles estão procurando aí, na verdade, cumprir essa guinda de distribuição, essa expectativa ao cotista, né? Claro que não é nenhuma promessa de distribuição, mas a expectativa que o fundo tem de acordo com os resultados atuais. E a previsão de distribuição, inclusive, ele fala aqui que está válida até nesse primeiro semestre, né? Até junho de 2023. Então a gente vai ver mais para baixo essa expectativa de distribuição. Os dividendos anunciados em fevereiro, ele tem referência à competência de dezembro, né? Então, os aluguéis são de competência de dezembro, que são recebidos em janeiro e que servem como cômputo para poder fazer distribuição ao cotista, já que a distribuição ao cotista é pelo regime de caixa. Então, o regime de caixa é referente a janeiro e o fundo paga os cotistas em fevereiro, tá? Bom, ele fala aqui que o dividendo individualizado está em 14,34 com base no valor de mercado no último dia útil de janeiro. E na média dos últimos 6 meses, o fundo distribuindo também mais de 14%. É um patamar que ele fala aqui 63% superior à média dos fundos híbridos comparáveis e negociados na Bolsa de Valores. Então, fundos semelhantes, fundos híbridos, né, de tijolo, claro, semelhantes, estão pagando muito menos do que o Sequoia, né? E realmente o fundo hoje atualmente está em R$ 60 no mercado, distribuiu 69 centavos, uma média aí de 1,15% de yield no mês de janeiro, né? Então, realmente pagando um bom provento aos cotistas. E a média de mercado dos fundos parecidos é de 8,60%. Isso aí é uma realidade mesmo. É só pegar alguns fundos aí de mercado, o que a gente também acompanha aqui no canal. O fundo atualmente está com 4.784 cotistas na sua base, né? 7 vezes maior que janeiro de 2022. Falando aqui da terceira emissão de cotas, o fundo fala que mês de dezembro foi concluída, né? Captada em 4 milhões de reais, o montante mínimo, né? Captado. Teve também um montante adicional de 16 milhões que segue
Os 4 milhões já foram integralizados e os 16 milhões segue aí a conclusão de aquisição de um imóvel que ainda está em andamento. Então, fundo aí mantendo os cotistas informados sobre a destinação desse valor, né? E na expectativa de distribuição, como eu falei, o fundo então que teve sua última data base no dia 7 de fevereiro, foi o quinto dia útil de fevereiro, paga 5 dias úteis depois, 14 de fevereiro, 69 centavos por cota, e o fundo tem a expectativa nesse primeiro semestre de distribuição entre 67 e 72 centavos, né, entre janeiro e maio de 2023. Então não é até junho, é até maio, entre 67 e 72, estão aí no meio ali dentro da expectativa de distribuição nesse semestre. Aqui a guinda de distribuição, então a expectativa do fundo aumentou e a expectativa é que no próximo, a partir de junho, já também tem aí um aumento, né, variando entre 69 e 74 centavos. Claro, tudo permanecendo como está, o fundo faz esse cálculo com base nos contratos que vão ser atualizados, os meses, né, de reajuste dos contratos, né? Então o fundo já tem uma nova expectativa aqui a partir de junho entre 69 e 74 e a expectativa até maio é entre 67 e 72 centavos. Então o fundo aí segue com expectativa de distribuição acima de 1,10% de distribuição mensal com base no valor atual de mercado. Então o fundo está bem interessante aí pelo preço de mercado, né? Bom, aqui é o resumo do Sequoia, então 69 centavos, como a gente já falou, 61 foi a encerramento, atualmente está em torno de 60. Quantidade de cotistas também a gente já falou. Quem administra o fundo é a Vortex, quem gere é a Sequoia, né? Então, gestor do fundo, Sequoia Fundo de Investimento. E ticket de negociação na bolsa, SEQR11, fundo que tem desde fevereiro de 2021. Tem aí um pouco mais de 1 milhão e 600 mil cotas, para investidores em geral, e tem uma taxa de administração e gestão de 1,24% sobre o patrimônio líquido e tem uma taxa de performance também aí de 5,5% mais o IPCA, e o patrimônio atual, ó, 150 milhões de reais, e a valor de mercado está 102 milhões de reais. Então é como se você comprasse algo a R$ 1 que custasse 1,50. Então, o fundo está em aproximadamente 35% descontado no mercado, porque o valor patrimonial da cota é 90 e atualmente no mercado está 60 reais, né, a cota de mercado. A gente verifica que desde aqui a gente verifica que no mês, né, que não está o ano, né? Então a gente verifica aqui 2022, 2021. Então, desde o início aqui, o fundo segue em tendência de queda, né? Teve um aumento aqui em 2021, né, que chegou a voltar ao patamar de R$ 85, mas depois caiu aí e o fundo agora está nos menores patamares dos preços de mercado do fundo, tá? Renovando as mínimas aí nas últimas semanas. Na demonstração de resultado do fundo, então a gente verifica aqui que o fundo atualmente está com uma receita de 1,3 milhões de reais, né? Receita total aqui de 1,3, quase 1,4 milhões, despesa de 437 mil reais nesse período, né? O que dá aí um resultado um pouco ruim nesse mês, né, de janeiro, de 931 mil reais. A gente vê dentro dos resultados, então, resultado abaixo do valor distribuído, né? A gente verifica que o fundo nos últimos meses distribuiu resultados, distribuiu, né, os proventos abaixo dos resultados, e nesse mês de janeiro foi o inverso. Não tem nada ali, na verdade tem um valor extraordinário aqui de 250 mil reais, que o fundo não destacou, né? Na verdade, que eu não vi nenhum destaque desse valor extraordinário gasto pelo fundo, que pode ser em relação à despesa da oferta, né, da distribuição, pode ser o valor, mas está aqui como despesas extraordinárias, mas não tem nada falando sobre essa despesa extraordinária do que foi, mas o que afetou o resultado, né? E agora o fundo utilizou resultado aí não distribuído para compor, né, e manter ali os valores de distribuição, inclusive distribuiu maior do que os últimos meses, né? 1.150.000
né? Foi uma das melhores distribuições do fundo aí, ó, 69 centavos, né? Foi igual, na verdade, ao mês de dezembro, né? Que foi também 69 centavos praticamente, mas foi um valor um pouco superior em relação ao montante distribuído. Então, o fundo aí, apesar dessa despesa extraordinária, segue com receitas em alta, né? Aqui são os imóveis do fundo, são os 5 imóveis, né? O fundo atualmente, dos 5, ele tem participação integral em 4 e somente nesse da Penha tem participações ali, participação parcial de 50%. Ele, apesar de ter 5 imóveis, tem 4 locatários diferentes, porque Atento, né, ocupa 2 imóveis do fundo, os imóveis do Rio de Janeiro, né? Aqui na PEN em Madureira, a mesma empresa, contacte sempre ao tipo do imóvel, né? E tem uma participação bem relevante em relação à receita atual do fundo. Então, são imóveis aqui, um de logística, né? Como a gente vê, por isso é um fundo híbrido de tijolo, né? Logístico, varejo alimentar, que na verdade é uma loja, né? Um supermercado. Esse aqui são lojas de atendimento, tipo um atendimento ao público, né? Via contato telefônico, né? Tipo call center, mais ou menos assim, né? Atento. E a Magna é do setor automotivo também, um galpão, mas do setor automotivo, classificado então como um galpão industrial, né? A gente verifica que os imóveis locados para Atento tem ali uma composição em relação aos ativos aqui, em relação à receita, ao valor de avaliação, né? Na verdade, ao valor dos ativos, e tem uma participação bem relevante aqui acima de 60%, né? Então, o fundo procura ter um portfólio diversificado, mas ainda não tem tantos imóveis assim para ser considerado um fundo diversificado em relação ao seu portfólio. Está com 100% de ocupação, que é o fator positivo. Tem apenas hoje 5 imóveis, o patrimônio ainda é um patrimônio modesto, né? E atualmente tem 41.800 metros quadrados de área bruta locável. Então, esse percentual, esse valor, na verdade, né, nem percentual, é o valor de avaliação de cada imóvel que o fundo tem hoje no seu portfólio, que soma o patrimônio líquido dos ativos, né, do fundo atual. Aqui é o mês de reajuste, então o fundo tem ali uma expectativa de aumento de 20% nesse contrato aqui com a Jandira, né, com a empresa do imóvel de Jandira, na verdade, e é por isso que o fundo tem uma expectativa de aumento da distribuição a partir de junho, né, por conta dessa atualização aqui desse imóvel que representa 20% da sua receita. E o reajuste mais relevante está em setembro, que provavelmente vai melhorar a receita do fundo a partir de outubro. Esse aqui é o gráfico da composição do patrimônio. Então, o imóvel lá de Madureira tem maior participação em relação ao patrimônio do fundo, né? Seguido do imóvel lá de Jandira, que soma 150 milhões de reais. E o fundo atualmente tem quase 5 milhões de reais em passivos, que pode ser valor a pagar aí de algum imóvel, né? Não sei se tem alguma especificação aqui mais para baixo. Aqui em relação aos contratos típicos e atípicos, então a maioria são contratos típicos, 62%. Em relação à área bruta locável, a Atento tem a maior área bruta locada em 39%, e no Rio de Janeiro, que está alocado para Atento, representa 39% do seu patrimônio, então está no Rio de Janeiro. O prazo médio de vencimento dos contratos é 4,5 anos, mais de 60% vence somente a partir de 2028. Dentro do mapa, né, então tem no Rio Grande do Sul, 2 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. São esses imóveis aqui, são 5 imóveis, e aqui está a especificação de cada um deles, o aluguel recebido, qual a empresa, qual a metragem, né, qual a participação do fundo, na área bruta locável do fundo. Então, baixa o relatório aí, faça essa leitura, tem inclusive um mapa de localização deles aqui. Baixa o relatório, verifique aí cada imóvel do fundo, né, para você conhecer, antes de fazer qualquer tipo de investimento no fundo, conhecer os imóveis, localização, que é muito importante a localização do fundo, né, e a qualidade do imóvel, né, e é muito importante você verificar isso quando você vai fazer investimento no fundo de tijolo, ok? Então é isso aí, relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo
SEQR11, fundos menos conhecidos aí no mercado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do Sequoia 3, fundo híbrido de tijolo. Qual o percentual da sua carteira hoje? Eu não sou cotista do Sequoia, nunca fui, mas é um imóvel interessante para quem quer aí arriscar, né? O fundo está bem descontado no mercado, tem 5 ativos aí e bem consolidado, não tem inadimplência, né? Fundos são com o imóvel, são com imóveis bem localizados realmente, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos são 200 consumidores também aqui do Rio de Janeiro, ok? Então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.